e seja bem-vindo de volta ao Cantinho do Ti. Bom, gente, a conversa de hoje vai ser sobre um livro que ele foi escrito há bastante tempo atrás, ele foi publicado originalmente em 1962. Estamos falando sobre O Colecionador, de John Fowles. Esse livro aqui já inspirou grandes autores, como Stephen King. Inclusive, a introdução desse livro foi escrita pelo Stephen King. É até interessante que ele começa já dizendo contém spoilers. Na própria contracapa do livro ele diz que inspirou nada mais nada menos que Thomas Harris com O Silêncio dos Inocentes, que é um dos meus filmes e livro com essa temática de suspense policial, um dos meus favoritos. Deu sede. Ah, Thiago, mas você toma café? Toma... Ah, hoje não é café, hoje é chá, massinha. Não vai dar pra pegar, né? Porque eu tô com medo de virar. Assim, eu tô sempre tomando café, no caso hoje chá. Mas, vamos voltar um pouquinho? Em O Colecionador, nós vamos conhecer a história do Frederick Clegg, ou Clegg, durante a nossa conversa. O Clegg é uma pessoa extremamente, não posso dizer antissocial, não sei se eu poderia dizer antissocial, mas é aquele tipo de pessoa que era o excluído nos tempos de escola. Ele não tem uma vida ele não tem vida social. Ah, mas ele vive sem conversar com ninguém. Não, ele convive com uma tia e uma prima, agora me falando na memória, mas é aquela coisa de conversas super básicas de oi, tchau, tudo bem, nada mais profundo do que isso. Ele é um funcionário público, tem a sua vida ali no serviço, porém realmente ele é completamente isolado. Ele não tem um convívio com os outros colegas, ele é até meio que estranho no ponto de vista deles. Mas a gente vai conhecer uma das suas paixões, o que é bastante interessante também, tanto nessa edição, mas enfim, na história, porque ele tem uma extrema paixão por colecionar borboletas. Inclusive, nas artes aqui do livro, ele vai trazer diversas borboletas. O que acaba sendo um pouquinho interessante porque a gente consegue aprender e distinguir outras espécies de borboletas, as diversas espécies de borboletas, mas enfim. Uma das coisas que esse livro vai nos mostrar, vai nos ensinar, no caso, é a definição de ser um stalker. Ah, você acha que a stalker era uma pessoa ir lá no perfil dela no Instagram, no Facebook, ver todo o perfil dela, ver todo o feed de publicações daquela pessoa? Como eu falei, é um livro de 1962, é um livro de antes da internet. Então, é aquela coisa, as definições de stalker foram atualizadas. Na verdade, já foi definida há muito tempo atrás, mas volta, Thiago. O que é um pouco curioso, porque se você é do time de pessoas que gostam de assistir séries, talvez você já tenha ouvido falar da série You, ou da série Você, que tem na Netflix. Você conhece o Joey. Ele também é um dos significados da palavra stalker, mas realmente acho que esse personagem aprendeu muito com o personagem de John Fowles, com o Clegg. O real significado de stalker, que é aquela questão da pessoa realmente saber tudo sobre a vida da pessoa, que ela tem uma admiração extrema, aquela paixão platônica, ela sabe absolutamente tudo sobre a vida da outra pessoa. Onde estuda, o que gosta de comer, o que gosta de fazer, quais são os seus amigos, onde moram os seus amigos, enfim. Se a pessoa vai em determinado lugar, a pessoa está lá de longe, observando e cuidando. Realmente, a questão do stalker que a gente acha que conhece, quando a gente lê Colecionador, ou enfim, tem contato com outras obras sobre isso, a gente vê que, graças a Deus, a gente não tem nada de stalker. Ou não deveria. E nisso, a gente vai acabar conhecendo a outra personagem da história, que no caso é a Margaret. A Margaret é uma estudante, ela tem ali a sua vida normal, ela é apaixonada por artes, ela é realmente uma jovem muito inteligente, que em um dado momento ela chama a atenção do Clegg e ele fica realmente obcecado por ela. Ele realmente quer saber tudo sobre ela, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, onde é que ela vai, onde deixa de ir,
quais são os seus amigos, quais são os seus hobbies, ele fica completamente obcecado pela vida dela. É como se ela se tornasse uma borboleta, uma das borboletas para a coleção dele. Então, o Clegg, ele se vê nessa situação que ele ficou completamente obcecado pela Margaret. Em um dado momento, a Margaret conclui a escola, aquele processo de transição da escola para a faculdade, de mudança, para ficar mais perto dos estudos e tudo mais. E casualmente, nesse mesmo período, o Clegg, ele ganhou num tipo de loteria. E é daquelas pessoas que da noite para o dia ele ficou absurdamente rico. Então o que ele faz? Ele pega uma quantia desse dinheiro, investe numa casa, dessas casas antigas de Londres, que as paredes são absurdamente grossas, ou seja, tem aquele isolamento acústico. É uma casa bem antiga mesmo, então algumas coisas são bem diferentes do que nós temos hoje em dia. Mas enfim, ele começa a mobiliar toda aquela casa, trazendo coisas e elementos que são do agrado, são do interesse da Margaret, porque ele está preparando aquele lugar para a hóspede dele. É assim que ele vai tratar ela durante esse período, como para ele, ela é uma hóspede dele. Ele não está sequestrando ela. Mas enfim, vai ocorrer a situação do sequestro e tudo mais. O interessante é que esse livro ele é dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo, a gente vai acompanhar toda a história pelo ponto de vista do Clegg. E o segundo capítulo, a gente vai ver toda essa história pelo ponto de vista da Margaret. Então a gente consegue ver o contraste dos dois personagens. Que o Clegg é uma pessoa completamente sem vida, ele não tem uma vida social, ele é uma pessoa completamente monótona, isolada da sociedade. As únicas paixões e amores da vida dele é colecionar as suas borboletas e agora o que se tornou a Margaret para ele. E quanto a Margaret, não. Ela tem vida social, ela tem os seus amigos, ela é super interessada em arte, ela gosta de... Eu fico travado porque eu quero falar mais e tem aquela coisa tipo... Não posso dar spoiler do livro. Os 2 capítulos finais eu não vou comentar porque, né... vai meio que estragar um pouquinho a experiência. Mas é muito interessante ver esse contraste dos dois personagens, porque... Aquela coisa, o Clegg é uma pessoa completamente sem vida e a Margaret é uma menina cheia de vida, sonhos, desejos e vontades. E durante esse período que o Clegg ele tá hospedando a Margaret, ele realmente tenta suprir todas essas vontades e desejos dela. Então ela faz pedidos absurdos para ele e ele passa horas na cidade procurando as coisas. E o Clegg ele faz de tudo para que a sua hóspede se sinta à vontade, se sinta em casa. E eu acho muito interessante a forma como o autor constrói os personagens, porque tem momentos que a gente vê a vida do Clegg tão vazia que é aquele tipo de livro que faz a gente ter que, em alguns momentos, até meio que sentir compaixão pelo vilão da história, porque, mano, é um cara completamente vazio, sabe? É triste ler a história dele. Só que a gente fica naquele contraponto, tipo, gente, ele é o sequestrador. E, de fato, o autor parece que brinca com a gente, porque ele pega um personagem que a gente sabe que o personagem tá errado, mas ao mesmo tempo ele faz a gente ver o lado dele e de alguma forma entender e até em alguns momentos sentir algum tipo de compaixão, de pena pelo Clegg. E em contrapartida a gente vê toda a questão da Margaret como se ela fosse uma florzinha murchando. Apesar de ela ter quase todas as suas vontades supridas, porque de fato ela faz pedidos absurdos para ele. Eu quero que você vá lá e compre tais e tais coisas. Ele passa horas na cidade em busca dessas coisas para que isso de alguma forma faça com que ela comece a gostar dele, ela comece a amar ele da mesma forma que ele ama ela.
Mas é aquela coisa, tipo, gente, isso não é amor, gente. Poxa, amor não é aquela coisa que te prende, não é aquela coisa que sufoca. Mas enfim, ler O Colecionador, e apesar dele ser uma história escrita há muitos anos atrás, gente, em 1962, apesar de ser um livro escrito antigamente, ele traz uma temática muito atual, ele traz uma história que realmente ainda funciona nos dias de hoje, e não é à toa que ainda tem outras obras que praticamente se inspiram, não sei se direta ou indiretamente, na obra do John Fowles. Assusta um pouco a gente, sabe? Tipo, gente, será que tem alguém que me stalkeia na rua aí hoje em dia? Falando um pouquinho sobre a edição, essa edição é da Dark Side, é uma edição linda. Inclusive, aqui na capa, ela é toda em verniz. Não sei se eu vou conseguir mostrar direito, mas eles realmente recriaram a capa do livro original lançado em 1962, trazendo a borboleta na capa de novo. E eles fizeram realmente como se fosse uma moldura, tanto a frente quanto a contracapa. É como se fosse uma moldura de um quadro que faz essa alusão às coleções dele. E é uma edição muito linda, gente. Ela tem vários detalhes, ela tem fitilho, uma coisa que eu acho muito interessante nos livros, quando eles têm esse fitilhozinho, essa fitinha. Eu achei realmente muito interessante que eles recriaram a capa do original. Em uma das minhas idas aos sebos, eu tive com uma dessas versões antigas, acho que era da editora Abril lá, até inclusive. Só que eu queria tanto essa edição aqui, agora eu meio que me arrependo, que eu poderia ter as duas, porque a minha questão de colecionar livros, eu gosto bastante. Mas enfim, achei uma coisa que foi bem interessante quando eu tava lendo O Colecionador. Eu lembro que eu tava na casa da minha avó, tava lendo enquanto eu tava lá. Aí minha avó perguntou qual livro que era, eu mostrei que era do Colecionador, e ela falou que quando ela era mais nova, ela já tinha lido essa história também, falou o quanto que ela tinha gostado. Eu fiquei, cara, foi um momento tão bacana que, tipo, uma história que minha avó já tinha lido e ela gostava bastante, agora eu tava lendo numa outra edição. Mas, enfim, você conhece a história do Colecionador? Já ouviu falar sobre O Colecionador, do John Fowles? Conversa comigo aqui embaixo se você também já conhecia essa história, se você tem essa edição aqui ou as edições anteriores, porque até quando eu estava fazendo a pesquisa desse vídeo, esse livro ficou por muitos anos fora de estoque para venda, mas ele ainda era muito procurado nos sebos. Tanto é que eu encontrei uma edição no sebo e deixei passar, mas enfim. E agora a Dark Side, agora não, um tempinho atrás a Dark Side ela relançou essa edição maravilhosa. Mas enfim, você já conhecia O Colecionador, você conhece essa história, gosta dessa temática mais de Stalker. Tem também a adaptação de You para Netflix, que é baseada nesse livro aqui, Você. Que é mais ou menos com a mesma temática, porém essa história eu acho um pouco melhor, mas melhor trabalhada. Mas enfim, conversa comigo aqui embaixo nos comentários. Se você tem interesse de ler O Colecionador, a gente vai deixar na descrição aqui embaixo do vídeo um linkzinho de compra. Se você comprar pelo link aqui embaixo, você pode estar ajudando o cantinho aqui também, para que a gente continue trazendo cada vez mais conteúdo e melhorando cada vez mais as nossas conversas aqui entre a gente. E aquele esqueminha de sempre, se você gosta do conteúdo daqui, compartilha com seus amigos, não esquece de deixar o seu joinha. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se aqui também. Conversa realmente comigo aqui nos comentários, eu realmente gosto de tirar um tempo para ficar conversando e respondendo a cada um, que acho muito legal as interações nos vídeos anteriores. Mas enfim, vejo você na próxima. Você é muito bem-vindo aqui no cantinho e te espero na nossa próxima conversa. Eu preciso de mais chá. Até a próxima.